Alô, alô, rubro-negros de coração. Primeiramente gostaria de agradecer muito a galera que se inscreveu, que deixou o like, que chegou junto mesmo no primeiro vídeo. É o início de projeto, então com a ajuda do pessoal fica muito mais fácil de seguir, de se motivar. Então pedir também para vocês aí ativarem o sininho para chegar como notificação, para não precisarem procurar o link, para já ir tudo no automático. E estamos aqui hoje no segundo vídeo do canal para falar sobre a notícia mais relevante aí dos últimos dias sobre o Flamengo, que foi a venda concretizada do atacante Michael ontem. Então aqui eu juntarei um pouco os prós e contras, tanto da vinda dele quanto da saída, para meio que botar na balança, entender mais ou menos como foi essa passagem dele aqui no Flamengo. Então, o Michael foi um jogador que se destacou muito no Goiás, no Campeonato Brasileiro de 2019. Goiás fez uma campanha de meio de tabela que por algum tempo chegou até a cogitar a Libertadores, e o Michael foi o principal jogador daquele time. Só que mesmo assim, pouco se falava ainda do Flamengo trazer o Michael. Era aquelas especulações baratas de sempre, sem nada oficial, de qualquer jogador que se destaca no time médio brasileiro, tem o Flamengo interessado. Mas não havia proposta, não havia nada. E assim que o Corinthians chegou ali para fazer a proposta, para tentar fechar com o Michael, o Flamengo foi e buscou. Com o Flamengo com caixa alto, impulsionado também pela venda do Reinier, foi e pagou os 35 milhões no Goiás por 80% do Michael. Ao meu ver, aquilo ali foi uma atitude mais para mostrar força de mercado do que a necessidade de trazer um jogador mesmo. Porque era uma posição que o Flamengo estava bem servido, com o Bruno Henrique, com o Vitinho, que tinha feito um bom 2019 como o jogador que mais tinha dado passos para finalizações, mesmo sendo reserva. Estava trazendo o Pedro Rocha. Não parecia necessária a contratação do Michael. Só que no início dele com o Jorge Jesus, ele foi muito bem e caiu nas graças da torcida. Ele teve atuações importantes, como na estreia da Libertadores, que ele entrou no segundo tempo contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia e bagunçou naquele segundo tempo, deu assistência para o segundo gol do Everton Ribeiro. Foi um jogo difícil que o Flamengo venceu por 2-1. O Michel teve participação importante. Ele esteve em campo nos dois títulos, tanto da Recopa quanto da Supercopa, entrando no segundo tempo. Teve participação importante fazendo gol em clássico contra o Botafogo. Então foi um jogador que o Jorge Jesus confiava muito. Era um jogador que era uma opção quase certa de Jorge Jesus para entrar no segundo tempo. Tanto que na pandemia teve a final do Carioca ainda com o Jorge Jesus e ele foi importante, fazendo o gol da vitória no primeiro jogo contra o Fluminense, no Maracanã. Jogo que o Gabigol ganhou a bola do Egídio, entrou na área e cruzou rasteiro para ele fazer. A partir da saída do Jorge Jesus começou o declínio dele no Flamengo. Com o Domenech Torrent foram poucas chances, nas chances que teve não aproveitou, muito perdido em campo, perdido tecnicamente, até as suas principais características, que era o drible no mano a mano, velocidade, ele não conseguia aproveitar. Teve pouquíssimas participações de gol. Foi um jogador que não chamou atenção. Começou a mostrar que não valia os 35 milhões que o Flamengo pagou ao Goiás. Era uma contratação que já mostrava ser um grande prejuízo do Flamengo. E mesmo com a chegada do Rogério Ceni e ele passando a ser um pouquinho mais utilizado, mesmo assim ele não conseguiu convencer. Não teve qualquer destaque no título brasileiro de 2020, realmente não chamou atenção e foi se mostrando um jogador descartável para o elenco. Tanto que qualquer notícia que aparecia de árabes ou da China, Japão querendo o Michael, citava alguns valores lá, toda a torcida, inclusive eu, apoiava que vendesse logo para diminuir o prejuízo que teve, usar esse valor, trazer uma peça mais importante. O Michael ali era quase já unanimidade que não servia mais para o Flamengo. Aos poucos ele foi começando a virar a chave, principalmente quando ele falou pro Rogério Ceni, para a comissão técnica, para a diretoria, que ele queria jogar o Campeonato Carioca de 2021 desde o início, com o time da base, com a molecada, porque ele queria mostrar serviço, queria mostrar seu valor, porque foi um jogador que sempre se dedicou muito nos treinos, sempre respeitou muito a camisa do Flamengo, e ele estava chateado com o segundo semestre de 2020 que ele teve e aquele início de 2021 ainda. Então ele fez questão de entrar, fez questão de jogar esse início de Carioca e mesmo assim não convenceu, mesmo jogando com a molecada, mesmo jogando com um time B, enfrentando adversários fracos, ele apareceu pouco, não teve muito destaque. Aí teve uma certa importância na parte final já, no jogo que definiu o título da Taça Guanabara, ele fez gol contra o Volta Redonda, contra o próprio Volta Redonda na semifinal, deu 2 assistências para o Pedro, mas fez gol também no segundo jogo contra o Volta Redonda, na semifinal. Mas era um jogo ele já decidido quase, e ele não convencia, não chamava atenção, o pessoal até queria usar esses lances já para ajudar a vender um pouco mais caro. Com o Rogério Ceni, o Michael também
não era um jogador que a gente esperava que fosse uma opção decente para o Flamengo. Com a chegada do Renato Gaúcho, treinador cuja passagem eu abomino no Flamengo, posso passar 24 horas aqui enumerando motivos aqui para isso, passagem para mim horrível, mesmo tendo chegado na final da Libertadores, mas isso é outro assunto. Com a chegada do Renato Gaúcho, o ponto positivo da passagem do Renato Gaúcho foi a recuperação do Michael, porque a partir dali, a partir da chegada do Renato, o Michael se encontrou no Flamengo, se encontrou um esquema que o favorecesse, passou a mostrar seu futebol mais até do que ele mostrou no Goiás, mais do que ele mostrou no início dele com o Jorge Jesus. Foi um jogador completamente diferente. Não foi uma mudança para se tornar um jogador útil, foi uma mudança para se tornar o melhor jogador do Flamengo na temporada de 2021 e o segundo melhor do futebol brasileiro. Para mim, só o Hulk jogou mais bola que ele no futebol brasileiro. Foi uma virada de chave completamente inesperada e marcante, porque tudo começou naquele jogo contra a Chapecoense, que o Renato Gaúcho ainda não estava na beira do campo e que o Flamengo estava empatando com a Chapecoense depois de ter perdido pro Atlético Mineiro e pro Fluminense. Já era uma crise já, então mais um resultado ruim contra o Lanterna seria desastroso. E ele achou um golaço no final do jogo, no segundo tempo, driblando o goleiro, o zagueiro, o câmera, me driblou. Um golaço que ele fez. 3 dias depois, contra o Defensa e Justiça, nas oitavas da Libertadores, um jogo dificílimo, o Flamengo passou muito sufoco, foi o primeiro do Renato Gaúcho ainda à beira do campo. O Michael fez um gol, até contando com a sorte, com um desvio que encobriu o goleiro, mas a partir dali já deu pra ver que era um outro Michael. Era um outro jogador, um jogador importante para o Flamengo que estava se encontrando. Ele foi crescendo na temporada de uma forma assim explosiva mesmo. E nesse segundo turno de Brasileirão, ele decidiu os jogos contra Palmeiras, Atlético Mineiro e Fortaleza, sendo Palmeiras e Fortaleza fora de casa. Os 3 adversários que mais brigavam com o Flamengo na parte de cima da tabela. O Fortaleza até teve uma queda depois, mas naquele momento, naquele jogo, que o Flamengo até poupou jogadores no Castelão contra o Fortaleza, o Michel foi lá e meteu 2. Resolveu a parada, como tinha feito já no Allianz, fazendo gol até de cabeça, como fez depois contra o Atlético Mineiro no Maracanã, em jogo que se o Flamengo perdesse ali já não teria praticamente qualquer chance de título. Então o Michael foi um jogador que o seu segundo turno no Brasileiro já foi o suficiente para ele estar na seleção do campeonato, foi o suficiente para ele ser o artilheiro do Flamengo naquele Brasileirão. Teve participação importante na Libertadores nesse jogo contra o Defensa. No segundo jogo contra o Defensa, que já estava 1 a 1, que por causa de uma falha do Diego Alves, que mais um gol do Defensa nos eliminaria, e num chute dele completamente inesperado, ele acertou o travessão, no rebote o Arrascaeta fez o gol. A partir dali o Flamengo emplacou para a classificação. Teve participações importantes na Copa do Brasil contra o Grêmio, naquele jogo, aquela grande vitória de 4 a 0 com um jogador a menos. Ia fazendo um gol antológico no Maracanã na semifinal contra o Atlético Paranaense, que o goleiraço, que é o Santos, fez uma defesa linda. Uma pena que na final da Libertadores não tenha feito aquele gol, que eu não considero como um gol feito, mas dá pra dizer que é um gol perdido. Sei que era um chute difícil, estava em diagonal pro gol contra o melhor goleiro do Brasil, mas enfim, não acho um absurdo de gol perdido, mas era algo que poderia mudar ainda mais seu patamar dentro do Flamengo, porque já era 42 do segundo tempo. E fazendo aquele gol ali, o Michael dentro desse Brasileirão teve um período de 15 dias mágicos, podemos dizer. Começou com esse jogo contra o Atlético, que ele fez o gol da vitória. Aí na terça a gente teve um empate doloroso contra o Atlético Paranaense, aquele 2 a 2 ali, que pra mim foi ali que o título foi embora. Logo em seguida, 2 a 0 no Atlético Goianiense, com 2 gols dele. Logo depois, empate desastroso contra o Chapecoense, 2 a 2, mas com mais um golaço de Michael. 3 dias depois, ele guardou o dele no Maracanã contra o Bahia. E mais 3 dias depois, foi aquela grande atuação dele com a camisa do Flamengo, que foi o jogo lá no Morumbi contra o São Paulo, que ele fez 2 gols, deu uma assistência. Um deles, um golaço, foi ali que ele chegou a assumir a artilharia do Campeonato Brasileiro. O Michael teve um ano de 2021 muito bom mesmo. E você pegando os períodos em que ele esteve bem e mais os períodos que ele esteve mal no Flamengo, o tempo é parecido, a questão cronológica é parecida. Só que o quanto ele esteve bem nesse período dele positivo pelo Flamengo, pra mim compensa até com juros os períodos em que ele não rendeu. Porque os períodos em que ele não rendeu, ele não era a principal opção do time, era um jogador reserva, então o Flamengo poderia se virar sem ele, entendeu?
O Flamengo foi campeão brasileiro mesmo com o Michael apagado. Só que o período em que ele esteve bem, ele foi completamente necessário aquele time do Flamengo, que foi uma época de convocações, época de muitos desfalques. Poucas vezes o Flamengo conseguiu juntar o seu time completo e o Michael estava ali. O Michael, que inclusive era para ser titular na final da Libertadores, apesar de ter perdido aquele gol, quando ele entrou no segundo tempo, era para ele ter sido titular naquele jogo, porque ele era o melhor jogador do time. Claro que o Flamengo já tem o seu quarteto consagrado ali, mas não tem como, não tinha como naquele momento deixar de fora o jogador que era o principal da equipe. Então, o meu balanço, botando os prós e contras da passagem dele, é positivo, demais. Quanto à venda, também acho positivo, porque além de tudo o Flamengo ainda lucrou com ele, além de todo o ganho em campo, que já teria pago aqueles 35 milhões, ainda houve a proposta de 46 milhões do Al Hilal, que já foi mais do que o Flamengo pagou ao Goiás. Teve esse lucro e era uma proposta irrecusável, tanto para o Flamengo quanto para o Michael, que vai receber em petrodólares, vai ficar podre de rico ali. Ele tem mais que ir mesmo. Um jogador que merece muito por tudo que já passou na vida, por tudo que já sofreu, tanto dentro do Flamengo quanto fora do Flamengo, dentro de campo, fora de campo. Quem sabe a história do Michael sabe o quanto ele merecia ter esse momento de protagonismo no futebol brasileiro. E quanto à venda também dele, botando na balança, eu acho... dá pra dizer positiva, porque embora a gente tenha o prejuízo de perder esse jogador, era uma proposta irrecusável, que o Flamengo pode trazer reposição. Irrecusável tanto pro Flamengo quanto pra ele que merece ganhar tudo que ele vai ganhar lá, por tudo que ele já passou na vida, merece ter uma vida de rei, por tudo que ele já passou dentro de campo, fora de campo, dentro do Flamengo, fora do Flamengo. Então é um jogador que ainda tem lenha para queimar se voltar pro Brasil, ele tem 25 anos agora, então se amarrar o burro dele na sombra lá por 3, 4 anos, vai voltar aqui ainda em idade de força física, velocidade, para poder aproveitar seu potencial ao máximo. Sai pela porta da frente totalmente. Espero que se um dia ele ainda mantiver esse rendimento, nesses 3, 4 anos próximos, ele vista a camisa do Flamengo novamente, porque ele merece um título grande com o Flamengo sendo protagonista. Então, em resumo, passagem boa, venda boa, o Flamengo trouxe uma boa reposição, que é o Marinho, embora não seja a mesma posição, um jogador que pode ser muito útil por um valor barato, mas isso aí já é papo para outro vídeo. Então aqui desejo toda a sorte do mundo ao Michael, esse novo projeto de vida, nessa mudança de cultura, coisas totalmente diferentes que ele vai viver. E peço novamente aí para você deixar seu like, se inscrever, deixar o sininho aí no canal. Vamos voltar aí com mais. Então, saudações rubro-negras a todos, boa sorte Michael, tamo junto.